O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2, apresentam Rádio Revista Niterói. O projeto integra as ações do Bicentenário da Independência. E uma revista e seus 3 fundadores nos ajudam a pensar um país em formação. Anunciamos ao público, com mágoa e pesar, que vai ser interrompida a publicação desta revista por motivos superiores, independente dos seus redatores. Aqui jaz a revista Niterói. Durou 2 edições e terminou em briga. Havia desavenças entre Gonçalves de Magalhães e o diplomata brasileiro, chefe da delegação em Paris, Luiz Moutinho. O caldo entornou por divergências ideológicas. Já era sabido. Isso se arrastava por meses, até que o adido poeta foi demitido. Em solidariedade, Torres Homem entrega o cargo. Só sobrou Porto Alegre, que não dava conta de continuar com o projeto sozinho. Não podendo tão árdua tarefa ser sustentada por uma só pessoa, e tendo sido separadas aquelas que a esta empresa se votaram, impossível é o continuar. Mas essa história não acaba assim, sem um troco. Por vingança, Gonçalves de Magalhães escreve o episódio da infernal comédia. Diz a Folha de Rosto que foi publicada no inferno, na Rua do Fogo, canto da Rua do Sabão. Não tenha medo, tenho certeza que você vai se sentir em casa. Veja como é o Demo, nosso anfitrião. Observei, quando ele foi se virando, que nas costas seu nome estava escrito. Mas cada letra ia se separando, estavam todas no maior conflito. Vi um B, um R, um A, S, I e um L. Pondo em ordem, vi que era o nome dele. As instituições brasileiras, o governo e seus vícios são alvos da pena do poeta. E o abismo das trevas mais se parece com um gabinete diplomático francês. Nessa viagem à terra do Satanás, encoberto pela pátria, vemos as tintas de uma briga de personagens tão familiares. Seria um poeta e um diplomata? Já não vimos isso antes com Magalhães e Moutinho? A sátira pode até parecer anônima, o folheto não é assinado, mas é bem claro todo episódio, né? Não precisa ser detetive. Um poeta em desavença com um diplomata brasileiro que atende pelo nome de Lixo Touminho. Mais do que óbvio, ainda que o autor faça gracejo sobre a não autoria. A recepção da sátira no Brasil gosta de pôr mais lenha na fogueira. Saiu no jornal 7 de abril, no fim daquele ano, uma apreciação da obra que elenca conclusões. Citamos algumas. Primeiro, que a moralidade do Sr. Moutinho não é muita, para não dizer nenhuma. Segundo, que ele é pouco instruído, senão completamente ignorante. Terceiro, que não é tão visto como aqui se diz na vida diplomática, ou então trata pouco de cumprir seus deveres. Mas acalmem os ânimos, que o imbróglio não dura assim tanto tempo. Vai ficando para a memória. E não se espante com o que seus olhos estão vendo. Sim, vão todos continuar orbitando os poderes, se encontrando nos corredores, tapinha nas costas. Quantos cafés Porto Alegre, por exemplo, não compartilhou com Moutinho nas reuniões no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB? Esperamos, contudo, que no seio do nosso país, reunidos se nada houver que se oponha ao nosso ardente desejo de vermos o nosso país marchar na estrada da civilização e do progresso, que parece hoje obstruída.
A raiz do já citado IHGB, onde tantos intelectuais se reuniam, é ele, o Instituto Histórico de Paris, o mesmo que proporcionou o encontro dos 3 nomes à frente da revista Niterói. A gente vai aos poucos desdobrando o país de acordo com a civilização. A nação brasileira, recém-independente, tentava se entender para marchar na tal estrada. A revista Niterói e os tópicos sobre os quais ela se debruçava eram certamente um passo para o, digamos assim, autoconhecimento do país. E essas inquietações vão pulular pelo Império. Institutos, pesquisas, expedições, museus, jardins botânicos. O Brasil passa a organizar o conhecimento. Eu não falei, mas você deve imaginar estes outros exemplos. Imprensa, jornais e revistas. E pelas colunas dos periódicos brasileiros ainda encontraremos eles, os nomes dos nossos amigos. Nas ruas do país circulam as ideias, ciências, letras e artes. Porta certamente aberta pela Niterói. A quinzenal Minerva Brasiliense, editada entre 1843 e 1845, tem muitas e muitas pitadas do projeto anterior. Basta abrir suas páginas. Na capa, uma informação vaga. Foi publicada por uma associação de literatos. Dentre os literatos, sabemos, está Domingos José Gonçalves de Magalhães. O redator-chefe é Francisco de Sales Torres Homem. Começa a revista escrevendo sobre os progressos do século atual, como não poderia deixar de ser. Folheie comigo! Esse artigo de astronomia fala sobre, olha só, um cometa. Veja, 2 novas espécies de beija-flores foram registradas. Aqui estão as figuras. E isso aqui, você entende, é o galvanismo. Mas confesso que não entendo nada de química. Bom, já vimos 2 dos nossos amigos. E se sentiu falta de Manuel de Araújo Porto Alegre pelas páginas, basta virar mais algumas. Ali está a coluna sobre belas artes. Ele fala sobre algumas polêmicas, é claro. Bem que eles haviam avisado. Continuaremos a sacrificar os nossos estudos em proveito do país, sem esperança de outra recompensa que a satisfação de haver nos lançado uma pedra para o edifício da nossa ilustração. Manuel de Araújo Porto Alegre continua sendo múltiplo. Primeiro caricaturista do país, primeiro historiador de música. Vai realizar mais obras artísticas. Versos, quadros, teatro, arquitetura, estatuária. Participa de pesquisas científicas do IHGB. O antigo edito de Paris também vai trilhar pela diplomacia. Gonçalves de Magalhães continuou seu projeto literário, com versos e teatro. Ainda que nem sempre prestigiado, assume cadeiras de ensino da filosofia, sendo considerado o fundador de tal disciplina no país. Seus pés não saíram da política. Deputado-geral vai encontrar pelos corredores da Assembleia Legislativa o seu amigo Torres Homem. E quem diria, vai ser também diplomata, tal qual foi Coutinho. Torres Homem, como bem sabemos, vai cravar seu nome na política. Por seus ideais, chegou a ser preso. Em panfletos com críticas à monarquia, assinou com o pseudônimo Timandro. Foi alvo de caricaturas e versinhos, não raro racistas. Ecoou por todo o tempo e com a costumeira elegância os pensamentos que já tinha registrado na Niterói. E eles que tão injuriados ficavam com o fofo esplendor de uma corte aparatosa diante de uma aristocracia achinelada que tornavam os brasões risíveis, também beijaram mãos. Cumpre-nos aqui testemunhar os nossos agradecimentos ao Sr. Manuel Moreira Neves, negociante brasileiro, pela maneira por que concorreu para a publicação desta obra.
É bom agradecer aos patrocinadores. Manuel Moreira Neves residia em Paris e tinha amizade com aquele círculo. É neste texto final que ele ganha a prestigiosa citação. Apareceu antes somente uma vez na revista. No artigo sobre química, Lima de Taparica explica o processo de fermentação a partir de um mel brasileiro que tomou na casa de um amigo. Ele faz uma nota de rodapé apenas para dizer de qual amigo ele está falando, Manuel Moreira Neves. Parece algo irrelevante para o tema, mas só mostra como seu nome era mesmo uma chancela para aquele grupinho. Enobrece até uma garapa. E se nosso misterioso Timandro debochava de legiões de honra, reis e condecorações? Se nosso trio não poupava farpas para os excessos e vaidades dos poderosos? Vejam só os nomes que também serão referendados pelo Império. Barão e Visconde de Araguaia, Domingos José Gonçalves de Magalhães. Barão de Santo Ângelo, Manuel de Araújo Porto Alegre. Visconde de Inhomirim, Francisco de Sales Torres Homem. Quantas medalhinhas, hein? Mas sejamos honestos, não as pegaram no ar. Foram complexos, criativos e invejáveis os caminhos de cada um, unidos na Niterói. Niterói, Niterói, como és formoso, eu me glorio de dever-te o berço. Nas águas esconde-se um nome. Um nome indígena, trazendo a província do Império para solo parisiense. Tupi. Tupi que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba. Um nome fincado no país, nas suas selvas, nos seus mares, na sua identidade. Um nome coberto em um poema. Meu pátrio Niterói te excede em galas, na grandeza sem par, muito te excede. Nunca explicaram o motivo do nome, nenhuma observação nas edições. E isso também nunca pareceu um intrigante mistério. Assim foi a revista tão efêmera, tão persistente. A revista que marca um período e que também vira mera nota de rodapé, de textos fundadores, de pequenas curiosidades. Niterói talvez seja a Baía de Guanabara. Uma fragata, um porto ou a vila. Ninguém nos diz. E não precisa. A gente sabe que, no fundo, era só Brasil. As fontes de pesquisa consultadas para o episódio estão disponíveis na descrição. Você pode consultar a revista na Hemeroteca Digital Brasileira, da Biblioteca Nacional. A Rádio Revista Niterói contou com pesquisa, roteiro e locução de Ana Morim, Bruna Freitas, Frederico Cabala e Luan Sabino. Trilha sonora, Frederico Cabala. Edição, Helder Gomes Barbosa. Artes e identidade visual, Vitor Godoy. Esse projeto possui apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realizado através do edital Retomada Cultural RJ2.